Então, olha só o que diz a nossa questão. Uma empresa de consultoria afirma que o tempo médio para concluir um projeto é de 60 dias, com um desvio padrão de 8 dias. Então, já temos aí a média, né, de tempo e temos o desvio padrão também, tudo em dias. Qual é a probabilidade de um projeto selecionado aleatoriamente ser concluído em menos de 50 dias? Muito importante ressaltar também que nós queremos que seja em menos do que 50 dias, porque essa palavrinha é a chave para eu interpretar corretamente o que eu vou fazer com aquele número, né, que eu vou retirar lá da minha tabela Z, né? A gente já viu em outros exemplos que se for acima de um certo valor, né, eu tenho que pegar o número e descontar de 100%. E aqui que é menos de 50 dias, o que eu vou fazer, tá? Então eu vou pegar aqui a nossa telinha e já vou começar a tirar os dados, tá? Isso é bem importante, peguem esse hábito. Então a média aqui vai ser uma média de 60 dias, ok? Desvio padrão de 8 dias e o número, né, que eu quero calcular aqui, 50 dias. Esse é o meu x, ok? Então agora nós vamos transformar esse 50, né? Nós vamos converter ele por meio da fórmula, da nossa fórmula aqui, em um valor z para consultar na tabela. Então a fórmula é x menos a média pelo desvio padrão. Agora é só substituir os valores. Então, no lugar do x, eu vou pôr o 50, né? No lugar da média aqui, eu vou pôr o 60 e no lugar do desvio padrão, o número 8, tá? Então, nós temos que fazer essa continha aí. Então, vamos lá. Então, o z vai ficar igual, ó, vai dar negativo, percebam, ó. 50 menos 60 vai dar menos 10, dividido aqui por 8, né? Menos 10 divididos por 8. Menos 10 divididos por 8 vai dar negativo 1,25. É isso, né? 1,25. Agora, o que eu vou fazer com esse número? Vou consultar a tabela. Por quê? Porque a tabela vai me dar um valor de probabilidade, né? O qual eu vou jogar aqui, ó, para fazer, para interpretar qual vai ser a probabilidade que eu tenho, então, de encontrar, né, abaixo de 50 dias aí, tá? Então, vamos lá olhar nossa tabelinha, ó. Na parte negativa, eu vou olhar para o número menos 1,25. Então, menos 1,2, aí nós vamos até o 5 de novo, ó, né? Porque o outro exemplo também deu 5. Então, isso aqui já transformando em porcentagem, ele é 10,56%, tá? Então, vamos lembrar, 10, vou anotar aqui, ó, 10,56%, tá? Entendendo bem o processo, o que a gente tem então? Que se a média está aqui no meio, né, que é o número 60, e eu alinhei a média com o zero, tá? Com o zero da nossa padronização, então quando eu fui calcular o 50, que está abaixo da média, que está aqui, eu encontrei o 50 correspondendo ao menos 1,25, né, lá na nossa tabela padronizada, que é a tabela Z. E ao olhar nesse número, eu encontrei 10,56%, que o valor lá sempre corresponde à área abaixo da curva aqui né, da esquerda, tá? Até chegar no número desejado. Então, esse 10,56%, na verdade, corresponde a essa área e também a probabilidade de que o valor esteja, então, abaixo de 50 dias, que é o que nós queremos, né? Então, esse número já corresponde aqui, né, à solução do nosso problema, 10,56%. Se ele estivesse pedindo durar mais do que 50 dias, então eu estaria desejando aqui o valor acima de 50 dias. Então, o que eu faria? Pegaria 100% e descontaria o que é abaixo, 10,56%, e já teria aí o valor desejado. Tá certo? Então, se fosse mais, era assim que nós resolveríamos o nosso problema. Tranquilo? Então vamos, por exemplo, 3, né? Uma empresa de fast food afirma que o tempo médio de entrega de pedidos é de 15 minutos, com um desvio padrão de 2 minutos. Qual é a probabilidade de um pedido selecionado aleatoriamente ser entregue entre 14 e 17 minutos?
Então, aqui a palavrinha é entre. Entre 14 e 17 minutos. Primeira observação aqui. Além da média, né, em minutos e do desvio padrão, bom, se eu tenho dois valores, né, x1 e x2, eu vou ter que fazer duas daquelas continhas lá. Porque eu vou precisar converter tanto o x1 quanto o x2 em valores padronizados lá da minha tabela Z. Tirar os dados primeiro, tá? Então, exemplo 3, né? A média aqui desse exemplo 3 é de 15 minutos. O desvio padrão é de 2 minutos. E como eu disse, eu tenho dois valores, x1 e x2, né? 14 e 17 minutos. Então, nós vamos ter que fazer duas continhas. Não tem escapatória, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira continha vai me dar o valor de Z1, pois, afinal, eu vou usar o x1, tá? Então, o x menos a média, dividido aqui pelo nosso desvio padrão, tá bom? Então, o meu Z1 vai ser igual a menos 1 dividido por 2, que vai dar menos 0,5, tá? Beleza? Então, veja que nós não temos segunda casa depois da vírgula, tá? Então, isso aqui vai consultar direto lá na primeira coluna da tabela, né? E eu vou ter aqui também um valor Z2, que vai usar o x que eu chamei de 2, que é o 17. 17 menos a média, né? Dividido aqui por 2, né? Então, nós vamos por 2, por 2. Então, nosso Z2 vai ser igual, ó, a 2 dividido por 2, que vai dar 1, tá? 1 e 1,0 para a questão de constar na tabela é a mesma coisa, né? E aí eu vou deixar aqui a nossa curva, né, pronta, né? Deixar assim, ó. Opa, não é assim, é assim. Oh, meu Deus. Mais ou menos, ok? Então, o que que nós temos aqui agora? Nós temos dois valores, né? Nós temos o valor aqui menos meio, menos 0,5, e o valor 1, né? Eles não são simétricos, tá? Não são simétricos. E eu vou consultar os dois valores na nossa tabela. Então, vamos começar aqui, tá? Deixa eu achar a tabelinha aqui. Pelo menos 0,5. Como é menos 0,5 aqui, ó, então considere-se aí que depois da... Não tem segunda casa decimal, é essa primeira coluna mesmo. Tá vendo aqui, ó? Menos 0,5, que é 30,85%, tá? 30,85%. Então, vamos colocar que isso aqui é esse valor aqui, ó, 30,85%. Beleza? A gente sabe que é esse porque sempre é lá do comecinho até chegar nele. Então, corresponde a esse daqui, tá? E já para o número 1, vamos dar uma olhadinha lá em cima na nossa tabelinha no número 1. Cadê o número 1? Tá aqui o número 1, ó. 84,13%. Só que aí tem um detalhe, ó. Esse primeiro número, eu até vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou puxar ele aqui fora para vocês, ó. Ele é 30,85, né? Por cento. Ele é esta área aqui, ó. Já esse segundo número seria toda essa mesma área mais esse pedaço aqui, ó. Então tem um pedaço que está se sobrepondo, né? E ele é quanto mesmo? Vamos olhar aqui, 84,13%. Só que a pergunta que está lá, que ele quer, é a área entre esses dois valores aqui, ó. Porque a pergunta é a probabilidade entre esses dois números. Como é que eu posso fazer isso? Uma menos o outro. Eu pego aqui o 84,13%, que é tudo, né? E desse tudo, eu diminuo esta área aqui, ó. Ó, se eu diminuir esta área aqui, vocês concordam comigo que vai sobrar a área entre? E essa área não é o 30,85? Então, a minha conta vai ser sempre o maior menos o menor. Então, a continha que eu tenho que fazer aqui é 84,13% menos 30,85%. Quanto que deu que vocês falaram? 53,13.
28%. Essa é a área entre. Então, pegando aqui algumas manhas, né? Então, se eu quero a probabilidade da ocorrência abaixo de um certo valor, é só olhar na tabela. Abaixo já é o valor que está na tabela. Se eu quero acima de um certo valor, eu olho na tabela e desconto de 100%. Né? 100% menos o valor da tabela vai sobrar acima. Se é entre, eu pego sempre o maior percentual menos o menor percentual que eu encontrei na tabela. Vai dar sempre entre. Tranquilo? Pessoal, esse exemplo aqui, ele é bem interessante porque ele faz o cálculo ao contrário daqueles que a gente vinha resolvendo. Como assim ao contrário? Vamos ler aqui, ó. Uma empresa de investimentos observa que o retorno de uma determinada carteira de ações é distribuído normalmente, com um retorno médio de R$ 20.000 ao ano e um desvio padrão de R$ 2.000 ao ano. Se a probabilidade de se obter um retorno anual acima de um certo valor é 10%, qual é esse valor? Então, por que ele é ao contrário? Porque ele já está te dando a probabilidade, ó, 10% de probabilidade. E aí eu vou fazer como nos outros exemplos, vou tirar aqui os dados, né? Tá? Então, a ideia é assim, ó. Eu já tenho um certo valor, que eu não sei onde ele está, eu não sei quem é ele, mas eu sei que a probabilidade acima dele é de 10%, ou seja, 0,1. 0,1. Tá? Só que vem comigo, ó, pensa aqui, ó. Se acima dele é 0,1, abaixo dele é quanto? 90%, ou seja, 0,9. Vocês concordam comigo? Aí o que eu vou ter que fazer então? Eu não sei quem é esse valor. Ele está pedindo para mim para calcular este valor. Vou chamar esse valor de x, que é o valor x que eu quero. Eu não sei qual é ele. Mas por que eu peguei o 0,9? Porque se eu for olhar na tabela aqueles números sempre são os valores abaixo, né, de um certo valor. São as probabilidades abaixo de um certo valor. Por isso que eu preciso do 0,9. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela e ao invés de olhar aqui nas bordas da tabela, eu vou olhar no corpo da tabela. Eu vou procurar o 0,9 aqui no corpo dessa tabela. Então veja que tem vários números próximos, ó. 0,89, aqui, ó, 0,9049, né? Eu vou procurar o quê? Eu vou procurar o mais próximo de 0,9 que eu tenho aqui. E aí o que eu vou fazer? É uma conta bem ao contrário, ó. Eu vou olhar qual é o z dele, ó. É 1,28, percebe? É isso que eu faço. Eu fiz logo z tem que ser 1,28, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a mesma fórmula que eu tenho, certo? Do z, e vou trocar o z por ela. Quem é a fórmula do z? É x menos a média dividido pelo desvio padrão. E eu sei que tem que dar quanto? 1,28. Eu só troquei o z pela fórmula do z. E ainda, posso estar aí substituindo os valores. O x dessa vez é quem eu quero encontrar. A média é 20.000, né? O desvio padrão é de 2.000 e fica igual a 1,28. Então, aqui, ó, nós vamos ter que isolar o x, tá? Não tem jeito. O 2.000 vai passar multiplicando, né? O 1,28 e o 20.000 vai passar somando, né? Vai passar somando aí com o resultado. Você pode estar jogando tudo na calculadora, ó. 2.000, né? Vezes 1,28 mais 20.000. Tem problema. Então vai dar 22.560 reais. Então a ideia é assim, ó. A probabilidade de você obter um retorno anual acima de 22.560 reais, nesse cenário, com essa média e esse desvio padrão, é de 10%.